Oi, 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 gente, boa noite. Vamos entrando na nossa live para a gente falar um pouquinho sobre estratégias para quem está aí se preparando para a prova da OAB, para quem vai fazer a prova do exame de ordem. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Sejam bem-vindos todos e todas. Estão aí, gente? Opa, a gente já tem até uma solicitação aqui do nosso professor Paulo Márcio para a gente começar a falar um pouco sobre o AB. Pessoal, antes de tudo, né, me apresentar, para quem não me conhece, tem um tempo que eu não apareço aqui em lives do Supremo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a professora Flávia Campos. Estou aqui como coordenadora das turmas de OAB, também professora de Direito Administrativo aqui do Supremo, para a gente conversar um pouquinho sobre o exame de ordem, para a gente conversar um pouquinho sobre estratégias, né, para quem está se preparando aí para a prova do OAB, para quem quer garantir em 2022 essa aprovação. Vou já ir chamando aqui o Paulo Márcio já vai entrando comigo com um papo para a gente conversar. Vamos ver se ele vai aparecer aqui para a gente. Oi, oi, oi! Ei, E Flávia, aí, Paulo? Tudo tudo bem? jóia, graças a Deus, Então tá bom. Tô me tudo ajeitando aqui ótimo. porque, né? Então tá bom. Paulo, vamos lá começar a nossa conversa. A gente vai ter vários professores aqui hoje, né? Conversando um pouco com a gente, trazendo para a gente um pouco da nossa experiência, né? Como professores do exame de ordem. Você está aqui com a gente no time já há muito tempo, né? Também professor de faculdade, então você conhece muito, né? Você tem muita experiência nessa questão do exame de ordem. E a ideia, Paulo, que a gente teve hoje foi da gente trabalhar um pouco, a gente conversar um pouquinho sobre estratégias para quem está se preparando para o exame de ordem. A gente sabe, né, que a prova do AB ela é um momento muito importante, né, na carreira de todo mundo. Você está ali saindo da faculdade, começando a sua carreira como advogada, e a gente precisa dessa aprovação, né? Então, a ideia é que a gente tenha essa conversa aqui, uma conversa bem tranquila para a gente trazer um pouco da nossa experiência, do que você acha que é importante para quem está se preparando para o exame de ordem conseguir essa aprovação. Quem tem como plano terminar 2022 com essa carteira da OAB na mão. Me conta aí um pouquinho o que você acha da sua experiência, o que você acha que é interessante da gente ir pensando aqui. É isso aí, Flávia. Boa noite, turma, está aí nos prestigiando. São muitos anos já de experiência em exame do AB, Flávia, que a gente fica até com vergonha de falar, já para não entregar a idade. Essa iniciativa é muito legal do Supremo, e a minha ideia aqui é principalmente pela minha experiência na graduação, virão outros colegas aqui falar de estratégias, mas é para você aí que está lá no 9º período, no 10º período, que eles nos procuram, Flávia. Paulo, vale a pena fazer o exame? O que você acha? Eu faço ou não faço? Estou vendo aí a professora Adélia também, que leciona em graduação, isso é muito comum. Eu acho que vale muito a pena, sim, fazer no 9º período. Ah, Paulo, eu ainda tenho o TCC, eu tenho colação de grau. O ponto é o seguinte, quando você está no 9º, às vezes você não viu ainda, por exemplo, direito tributário completo, você não viu o Estatuto da Criança e do Adolescente, você ainda não viu, como, por exemplo, até mesmo o direito ambiental. Mas o ponto é o seguinte, quando você está no 9º ou no 10º, o seu grau de exigência é muito menor. Eu costumo brincar que o cara que está lá no 36º período, no 28º, esse sim está mais preocupado. E outra coisa, a gente sabe, né, vamos pegar aqui, lei de licitações novas, reformas trabalhistas, reformas do direito civil muito comum. Então, vejamos, menos pressão, vai mais leve, faz no 9º período, procura lá, tem aulas gratuitas lá no YouTube com dicas para você pegar. Então vale muito a pena essa estratégia para você que está na dúvida, 9º período, 10º período, vai,
faça sem cobrar. E outra dica muito importante, quando você receber o seu comunicado do local de prova, vai lá saber onde é que fica. Vai saber onde que é o local, se é fácil pagar carro e ônibus que chega lá, porque isso são desestressores. Quanto mais você tiver desestressores, mais focado na prova, a tendência é você performar mais. Então, Flávia, minha ideia é essa aqui, trazer mais estratégias extra prova, porque as chamadas hoje, né, soft skills, essas habilidades emocionais, comportamentais, não tenham a menor dúvida de que são significativas para você conseguir lá os 50 pontos para a sua prova. Então ficam essas dicas aí, e um prazer estar aqui com vocês. Paulo, isso que você falou, aliás, antes deixa eu dar boa noite para a Adélia. Adélia, boa noite. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Paulo. Tudo jóia? Tudo bem, bom demais ter você aqui com a gente também. O que você falou, Paulo, nessa questão da gente saber lidar com esse emocional é muito importante, né, para uma prova do AB. E quanto menos a gente se estressa, quanto menos pressão a gente tem, melhor né? Eu sempre falo muito que aqui no Supremo a gente tenta, né, passar para o nosso aluno essa ideia de que o exame de ordem não é aquela guerra, né? Você não está indo para a guerra, você não está indo lutar ou morrer, né? Aquela história. Você está indo enfrentar um desafio da sua vida profissional que você tem que enfrentar como tantos outros que a gente também tem que enfrentar ao longo de toda a nossa vida profissional. O tempo todo, né? A gente está aqui enfrentando uma série de desafios. Então, a gente tenta trazer essa ideia de que é mais um desafio. Claro que é um desafio importante. A gente não pode considerar que é um desafio extremamente importante na nossa vida profissional, mas é um desafio, né? Porque a partir do momento que você consegue, talvez, tirar um pouco desse peso, tirar um pouco dessa pressão que a gente sofre para fazer o exame de ordem, para conseguir a aprovação, melhor. É comum, né? A gente sabe, a gente está aqui acompanhando os alunos há muito tempo, a gente sabe que essa fase, né, de preparação para o exame de ordem, até conseguir a carteirinha, enfim, é um momento de muita pressão, né? Família cobrando, amigo cobrando, o colega já foi aprovado, você não, e aí você fica desesperado, enfim, é aquela loucura, assim. Então, cada um conhecendo um pouco sua vida, tentar tirar um pouco desse peso. E aí o que você sugeriu, né, de fazer no 9º, de fazer no 10º período, é uma boa alternativa, né, uma boa opção. Por quê? Porque nesse caso você vai sem pressão. Às vezes vai fazer, não precisa nem contar para os outros. Não quer contar para a família. Tem muito aluno nosso, por exemplo, que nem conta para a família e tá tudo bem, né? Conta depois, quando conseguir a aprovação, se acha que a família, em vez de dar aquele suporte, vai talvez trazer uma pressão maior, não conta, sabe? Não conta para aquela tia que você sabe que vai ficar lá comparando você com o primo da vizinha, sabe? Então, é isso, assim. E a questão de conhecer o local de prova também acho excelente, né? A gente saber onde vai fazer a prova, saber quanto tempo que você gasta para chegar lá e, obviamente, sempre calculando um tempo maior caso aconteça algum imprevisto. Eu acho que são dicas importantes, né? Como você disse, para a gente lidar com esse emocional que pesa muito, né? Nessa preparação e no dia mesmo da prova, né? Essa dica eu até costumo tirar pela minha história no esporte, e qualquer equipe sempre chega e faz o reconhecimento do gramado anteriormente. Então, você vai fazer uma prova, vê lá, até fala, olha onde é que é o banheiro, procura saber a sala que você vai fazer, tenta olhar. Isso, gente, dá uma diferença na hora de você concentrar, você ter a direção, você ter lá o seu, né, o seu Waze, né, o seu mapa orientação para você performar. Então é isso. As habilidades também emocionais, comportamentais vão muito já sem pressão. A prova é para você, não é para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, para o seu marido, para o seu cachorro. É para você. Ok? E outra coisa também, um diferencial que nós temos, várias vezes a gente recebe, a Flávia, a professora Adélia também, perguntas no direct, compartilhe. Você pode não falar com o quê? Com aquela pessoa que às vezes fica lá, né, querendo comparar, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. Seja lá no canal de atendimento direto ao professor, mas aqui também no direct, para quem tem nosso WhatsApp, nós estamos aqui para ajudar vocês, porque o nosso sucesso é o sucesso de vocês. É Exatamente. Isso aí. E você, Adélia, o que você me conta aí da sua experiência também já há muito tempo, preparação de exame de ordem? O que você acha que
que é legal da gente trazer para os nossos alunos de dicas estratégicas aí para quem quer garantir a carteira em 2022. Vamos lá. Primeiro, só pegando o gancho aqui do professor Paulo Márcio, que ele estava comentando essa questão dessas habilidades, né, extra-prova, além de comentar um pouquinho sobre a experiência envolvendo a questão das provas mesmo, mas ele comentou a questão da véspera, né? E aí, esse exame mesmo eu recebi algumas pessoas na semana ou na véspera, até no direct, sabe, professor? Desesperados. O que eu faço? O que eu faço? Tô desesperado, tô isso. Aí eu falo assim, calma, né? É o momento de acalmar seu coração. A gente tem um hora H na véspera. Oi, meu negócio caindo aqui. A gente tem um hora H na véspera, né? E eu costumo falar o seguinte, olha, assiste o hora H com tranquilidade no seu coração, né? E depois vai descansar. Dá uma revisada ali e vai descansar. Você já fez a sua parte, né? Você já chegou ali onde você deveria chegar. Acalma seu coração, que no final vai dar tudo certo, né? Então, eu até conversei com alguns nessa véspera de primeira fase, depois tive o retorno, né? Falaram, deu certo, que bom, né? Então, assim, não deixar a ansiedade, né, nem o desespero tomar conta aí nesse momento de véspera. Isso vale, obviamente, tanto para a primeira fase quanto para a segunda. Então, porque o emocional e a gente que antes a gente tinha o presencial, né? Espero que em breve a gente tenha de novo no Supremo e também na graduação, então a gente acaba tendo contato com os alunos, e a gente sabe, às vezes, que a gente tem alunos assim maravilhosos, excelentes, e eu costumo falar com eles o seguinte: olha, a única coisa você não deve deixar acontecer, porque a única coisa que vai jogar contra você ali, você tá perfeito, você é excelente, né? É o quê? É o seu emocional, né? Então, não deixe o seu emocional ali jogar contra você ali, né? Então, é difícil, a gente fica ansioso, né? Acontece, é normal, mas é mais uma situação que a gente vai ter que controlar, né? Então, assim, em relação ao extra prova, né? Seria essa dica. E algumas dicasinhas em relação à prova, né, Flavinha? Claro. Eu falo que a OAB, gente, é um concurso. Não deixa de ser, né? Um concurso como outro qualquer em relação à banca, né? Então, toda vez que a gente vai dar aula para concurso, né? A gente sempre, qualquer que seja, né? A gente fala, conheça a banca, né? Você tem que conhecer as regras do jogo, como o professor Paulo Márcio também colocou ali, né? Eu brinco, eu falo assim, se você vai jogar futebol, você não entra para perder. O mínimo que você tem que fazer inicialmente é saber as regras do jogo, né? A gente que adora um futebol aí. Né? E aí, além de conhecer as regras do jogo, né? Que é o quê? Conheça o edital, né? A gente faz isso, né, Flavinha? Nas nossas aulas aí de segunda fase, né? A gente destrincha o edital, faz uma aula inaugural, destrinchando o edital aí pro pessoal. Mas aí além de conhecer o edital, conheça as regras do jogo envolvendo a banca, né? Então, a FGV agora vai passar a CCESP, né? Então, vamos entender aí, né? Como que é o perfil de cobrança, como que é feita essa cobrança. Claro que para isso a gente também está à disposição, né? A gente auxilia, até porque a gente faz esse estudo, né? Para vocês, mas isso é muito interessante, né? Então, e como é que a gente conhece, né? Com as regrinhas básicas, né, gente? Fazendo exercício, né? Analisando provas anteriores, né? Fazendo exercícios, treinando, né? E aí, obviamente, a gente sabe que o perfil de preparação ele vai variar, né, gente, em relação à primeira e à segunda fase, né? Quando a gente está falando aí dessa questão da OAB. Mas conhecer as regras do jogo, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E conhecer quem é que está dando as regras do jogo ali pra gente. A gente tem que conhecer o adversário, né? Quando a gente vai entrar em campo, né? A gente estuda o adversário, né? É mais ou menos essa ideia, né? Eu acho que perfeito isso, Adélia. Essa parte da gente conhecer as regras do jogo, a gente saber como é que, né, que vai ser, como vai ser a prova, como que vai acontecer. E isso, às vezes, tem muita gente que peca nisso, né? Que deixa de fazer isso. A gente que vai muito para a porta da prova, né? Agora, nos últimos exames, a gente não está indo por causa do Covid, mas a gente sempre foi para a porta da prova para dar aquele abraço final para os nossos alunos aqui de BH, né? Já que a gente está aqui em Belo Horizonte. A gente via muito, né, isso acontecendo, assim, de aluno que chegava lá
sem caneta, de aluno que não sabia como que ia fazer a prova. Em primeira fase, chegava aluno lá com 3 vademecums, achando que poderia usar na primeira fase o vademecum. Aluno que não levava identidade, candidato, né, que não levava identidade, ou que, enfim, que não sabia nem o que estava fazendo ali, né? E às vezes a pessoa, isso gera uma ansiedade, isso gera um nervosismo ali na véspera de prova que a gente não quer, que liga, né, com o que o Paulo Márcio falou também. A gente não quer esse tipo de ansiedade quando está chegando para fazer a prova. Então, a ideia é conhecer o edital, saber que a gente tem que levar a caneta exatamente do jeito que está no edital, caneta transparente, tudo certinho, né, seguindo todas as regras. Quem tem cabelo comprido, seja homem ou mulher, levar algo para prender o cabelo, que a gente sabe que o edital, ele fala que tem que ficar com as orelhas à mostra. São coisas bobas, né? Pode parecer bobo. Falar, ai, que besteira, né? Ai, lá na hora eu descubro como que se faz essa prova. Mas a gente não quer ter que descobrir isso na hora. A gente quer ter que preocupar simplesmente em acertar as questões, em conseguir, sejam os 40 pontos na primeira fase, sejam os 6 pontos lá na segunda fase. A ideia é que a gente quer, né? A gente quer se preparar mesmo, né? E já chegar lá pronto para fazer essa prova. E mais do que isso, né? Ligando tanto ao que o Paulo Márcio falou, quanto também o que você, Adélia, falou, né? O Paulo Márcio falou da gente conhecer o campo, você falou da gente conhecer as regras do jogo. O treinamento em exercício, ele é essencial, eu acho, né? Acho que vocês também devem concordar comigo nisso. Para uma preparação, seja para uma primeira fase, seja para uma segunda fase, né? Você treinar, você fazer exercício. Usando a analogia que o Paulo fez, né, de esporte, não que eu seja uma das melhores esportistas do mundo, viu, Paulo? Que eu costumava matar a aula de educação física na escola. Não sou das melhores, né? Enfim, mas fazendo uma analogia aí com o esporte, fingindo que eu sou uma mega uma esportista, se a gente vai, sei lá, participar de uma maratona, a gente vai ter que treinar correndo, né? Você vai ter que começar a correr vários dias para você treinar. Você não vai do nada cair ali numa maratona e conseguir cumprir essa maratona. Se você vai participar, sei lá, de um campeonato de natação, você vai ter que treinar nadando. Então, você tem que treinar exatamente aquilo que você vai fazer no dia, né? Então, treinar em exercício, treinar com simulado, se dedicar nessa parte de conhecer mesmo como que os pontos eles são cobrados, eu acho que é essencial. Vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre o curso, o clube da OAB, né, que a gente está lançando. E dos pontos principais que a gente focou e que a gente se preocupou foi justamente nisso, nessa parte de treinamento, nessa parte que os nossos alunos eles consigam conhecer de fato como que a prova ela funciona, como que os exercícios, como que os temas são cobrados, né, nas questões, para que eles consigam fazer. Eu acho que o que vocês falaram acaba que eu acho que todos os professores que forem entrando aqui ao longo da noite vão acabar trazendo pontos que vão sempre se casar, né, um com o outro assim, que vão estar ligados um ao outro. Porque essa ideia, assim, da gente estar de fato preparado para fazer a prova, tanto emocionalmente, quanto também na parte prática mesmo, né? A gente saber exatamente o que fazer lá na hora da prova e como fazer a prova, enfim, acho que é essencial. Mais alguma coisa, Paulo? Que eu não vou te prender mais, não, eu já te libero e já chamo nosso próximo professor também. É isso mesmo, estamos aqui no clube, né, da OAB para ajudar vocês, contem conosco e muito sucesso. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Paulo, pela parceria de sempre. Paulo Márcio, que está lá com a gente em Direito Internacional há muito tempo no time, como eu disse, e está sempre arrasando, os alunos sempre elogiando e falando que ele sempre consegue, né, tratar de pontos importantes nas nossas aulas. Obrigada, viu, Paulo, pela companhia. Tchauzinho, gente. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. E você, Adélia? A Adélia que está com a gente também já tem um tempo, né? Ficou um tempinho afastada, mas já voltou e agora já assumiu, né, Adélia, essa parte do processo de trabalho. O que mais, assim, que você tem para pontuar? Enfim, enquanto eu já vou chamando aqui o Gustavo, que já está pronto para conversar com a gente. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas realmente que são em comum, né, Flávia? Então, essa questão aí de fazer os exercícios, né? De conhecer a banca. E na hora de realizar a prova, eu sempre comento isso, até porque as provas de trabalho, esse processo de trabalho, são sempre as últimas, sabe? Sempre que eles discriminam a gente, coloca a gente lá no final. E aí, sempre no final, que vem trabalho e processo de trabalho, né? São as 6 de direito material de trabalho, depois as 5 de trabalho, como as 6 de direito material de trabalho, depois as 5 de processo do trabalho, no finalzinho da prova. Então, eu sempre comento em primeira fase, né? Então, eu sempre comento em relação também como uma técnica, né, que a gente tem em relação a essa questão de
minha sugestão, né? Não façam, né, gente, a prova exatamente na ordem que ela aparece, muitas vezes, né? Eu brinco porque eu falo assim, as pessoas que gostam muito e têm muita facilidade de trabalho e processo do trabalho, né? Se elas deixam para o final, e normalmente as questões de trabalho e processo de trabalho da OAB, assim como as outras, são casinhos concretos e casinhos longos. E aí a pessoa vai ficando cansada. E aí, na hora que ela chega ali naquela matéria, né? É uma matéria que a pessoa tem facilidade, ela é uma bobeirinha. Que se ela tivesse começado daquela parte que ela tem facilidade, ela o quê? Teria arrasado, né? Então, e aí, às vezes, você abre assim. A prova dá de cara assim, né, gente? Nada brincando, né? Mas nada pessoal, dá de cara com constitucional. Não é isso? Aí deu de cara com constitucional e falou assim: opa, não sei se é minha praia o constitucional. E aí, na hora que a pessoa começa a fazer as questões de constitucional, se não for a praia dela, duvido, porque vai ter assistido às aulas maravilhosas do nosso time, né, professor? Mas aí, não foi a minha. Desestrutura emocionalmente. Né? Penal, que eu fico brincando, né? Os penalistas né, de plantão. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu brinco, na minha experiência, quando eu fui fazer a prova da OAB, eu brinco que eu comecei pela prova de ética. Foi a primeira que eu fiz, porque na véspera, né? A gente dá aquela lida e eu tinha a sensação, eu brincava que eu tinha a sensação de que se eu balançasse a cabeça, ia sair do lugar a ética. Né? Então eu comecei pela prova de ética e fechei a prova de ética. E aí depois eu fui para trabalho, processo de trabalho, né? E fui aí em relação às outras questões. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Isso é importante aí. Além da gestão de tempo, né? Eu acho que todo mundo vai conversar aí, tem muita gente fera para entrar aí depois. E isso auxilia, né, a gestão de tempo, tenho certeza que vocês vão conversar sobre isso, e também no próprio psicológico. Eu acho que isso é mais uma dica também que é interessante, né? Eu acho que essa dica de saber, né, conhecer a prova e você saber em quais disciplinas você vai começar é essencial. Porque, assim, a gente há de concordar, né? Todo mundo sai da faculdade com aquelas disciplinas que tem mais facilidade, que tem menos facilidade, mesmo fazendo curso de preparação para a OAB, você tem aquelas disciplinas que você tem um pouco mais de facilidade. É natural, né, Sim, da gente ter essa tem as ligação. queridinhas, né? Tem. Né, a minha queridinha, obviamente, sempre administrativo, certeza que você sempre estava lá no trabalho, processo de trabalho, Gustavo lá no condicional. A gente tem, né, aquelas disciplinas que são nossas queridinhas, que a gente tem mais facilidade, nosso raciocínio é melhor. Eu nunca raciocinei direito tributário, por exemplo. Daqui a pouco a Lilia entra aqui e me xinga, mas eu nunca consegui ter um raciocínio de tributarista, entende? Que às vezes, muitas vezes na prova, não é simplesmente você ter estudado aquilo, é você ter esse raciocínio para conseguir encontrar a resposta, aplicar naquele caso o que seria o correto. Então, você ter essa facilidade com essas disciplinas e fazer essas disciplinas em primeiro lugar, né, na hora de resolver as questões, te ajuda muito. Porque você já se livra assim, no sentido de você já fez uma série de questões ali que foram mais tranquilas para você, e aí depois você vai ter, né, dentro dessa ideia de gestão de tempo que a gente vai falar também, essa preparação, né, essa possibilidade de fazer essas outras disciplinas. Ética sempre tem que ser a primeira, assim, eu sempre falo que não dá para discutir, a gente tem que reconhecer que ética é a disciplina mais importante para a prova de primeira fase, não tem como a gente dizer que não, até porque é isso que você falou, é muita coisa que às vezes a gente lê ali na véspera, que você vai estudando, né, e você precisa, de fato, colocar para fora, porque é algo que normalmente a gente não está tão acostumado a lidar, né, durante o tempo todo. Então, é algo que, querendo ou não, a gente tem que ter aquilo mais fresco na cabeça e depois ir escolher, né, fazer esse raciocínio de escolher quais são as disciplinas que você vai fazer primeiro, levando em consideração, né, essas disciplinas que você tem mais facilidade. Adélia, obrigada, também não vou te prender mais, eu sei que você tem que ficar aí com o Vicente. Obrigada pela companhia, obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez, né, junto com o nosso time. E depois eu te chamo para outra live, para a gente falar um pouquinho mais sobre trabalho e processo de trabalho. Eu que agradeço. Tamo junto, estou à disposição aí, gente. Né? E vamos firmes e fortes, né? Tenho certeza aí que nós vamos ter aí um 2022 aí cheio de aprovações, né? Beijo para vocês aí. Tchauzinho, Flavinha, tchau, Gustavo. Até a próxima, gente. Beijo. Nem te cumprimentei direito, né, Gustavo? E aí? Boa noite. Tudo jóia?
Gustavo saiu correndo, gente, para chegar no hotel, para conseguir falar com a gente, para conseguir fazer a nossa live. Então, desde já te agradeço, viu, Gu, pela companhia e pela disponibilidade de sempre de estar aqui com a gente. Estamos sempre aí junto aí. As instalações estão precárias aqui, arrumei as luminárias para ter aqui, mas o que importa é o que a gente vai transmitir para o pessoal, né? É isso aí. Gustavo, a gente estava conversando, o Paulo Mar já esteve aqui com a gente, a Adélia, né, também, como você encontrou com ela aqui, a gente falando um pouco sobre estratégia para quem quer aprovação no exame de ordem em 2022. O Paulo falou muito da questão emocional, né, da gente ter uma tranquilidade, fazer a prova sem pressão, né, então, com algumas dicas, né, que ele deu, de tentar fazer a prova no 9º, 10º período, que às vezes tem menos pressão, de também conhecer o lugar da prova antes, para não ter aquele estresse, né, do dia da prova. A Adélia falou muito sobre conhecer regras do jogo, fazer exercício, né, agora essa última dica dela de escolher quais são as disciplinas. Me conta aí, o que mais que você tem de dica? Enquanto isso, eu já vou chamando a Núbia aqui para entrar junto com a gente. Flavinho, uma coisa que eu acho muito importante... Ó, a Núbia aí chegou. Boa noite! Boa noite, gente. Boa noite a todos os nossos alunos aí presentes. Tudo bem? Tô até constrangida de entrar com Flavinha e com Gustavo. Eu não vou ter nada para falar, gente. Ah, tá. Ó quem tá falando. Parece, né? Até parece. Mas vamos lá, Flavinho. O que eu gosto de falar? A prova da OAB é um concurso público. Ela é um concurso que a gente está fazendo. Ela é muito assemelhada a um concurso. E como qualquer prova de concurso, a gente tem um estilo da banca. E é inegável que a FGV ela tem um estilo que é totalmente peculiar dela, que diverge, que é totalmente diferente quando foi o CESP que organizou naquele ano, algum tempo atrás, que diverge quando era banca própria, cada estado tinha a sua. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? É o conhecimento do estilo da banca. Não adianta a gente ir para uma prova sem conhecer o estilo que é utilizado pela banca. E quando a gente fala da FGV, o estilo dela é o mesmo em cobranças de prova da ordem, em cobranças de analista de tribunal, em cobranças de delegado de polícia, em cobranças de Ministério Público, quando ela organiza esses certames. E ela traz uma pertinência temática voltada para o cargo muito grande. Então, uma prova da OAB, além do aluno ter que conhecer, ele tem que pensar como advogado. Uma prova que a FGV organiza para delegado, o aluno tem que pensar e se posicionar como delegado de polícia. Então, é indispensável o quê? Esse conhecimento da banca e essa postura do aluno naquele pensamento como advogado. Se ele está trabalhando numa prova de direito penal, se ele está trabalhando numa prova de direito constitucional, é claro que, como advogado, ele tem que ter um pensamento garantista. Vai ser submetido a um caso concreto para ele apreciar e ele vai ter que resolver esse caso concreto. E na resolução desse caso concreto, ele não vai poder dar uma posição baseada em lei e ordem, que é típica do Ministério Público, que é típica de delegado. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que o aluno tem que ter ciência é o conhecimento da banca. São casos concretos que são apresentados e casos concretos para serem resolvidos com posição de advogado, com uma posição garantista. Você vai ter que se posicionar como profissional. Cada prova, seja de direito civil, seja de direito penal, seja de direito tributário, administrativo, você está se posicionando como um advogado especialista da área. Então, eu acho que esse que é o primeiro ponto que o aluno tem que ter. Ele tem que se portar como um advogado, ele já tem que se projetar como um advogado. Fala, eu vou resolver essa questão como advogado. Porque essa pertinência temática, a FGV, ela já mostrou que ela não vai sair dela. Porque são quantos anos organizando esse exame, né? Então cai até naquilo que o pessoal às vezes brinca. Nossa, vocês acertaram, vocês adivinharam. Não é adivinhou, é porque a gente consegue ter uma previsibilidade da banca. É igual em outras áreas de concurso, a gente consegue ter uma previsibilidade do que o CESP cobra. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que o aluno tem que ter em mente. Um segundo ponto, gente, que eu gosto de trabalhar muito e que fez parte da minha preparação também foi o seguinte. Eu brinco com o aluno que ficar estudando o preâmbulo,
ficar estudando direitos e garantias fundamentais, se você é aquele tema que você já estuda, que você já fez a revisão dele, que você domina, você tem que parar por aí. Por quê? Porque a gente tem a tendência de autossabotagem e a gente tem que fazer uma análise crítica no nosso estudo. O estudo do aluno da OAB tem que ser crítico e parar de se sabotar e entender o seguinte, se ele já viu, ele vai rever periodicamente, porque é claro que aquilo esvai da nossa cabeça. Eu aconselho até fazer revisão por exercícios, porque você está habituando a forma de cobrança e está sempre promovendo a revisão da disciplina. Mas o estudo ele tem que girar em quê? Naqueles pontos delicados, naqueles pontos que os alunos não têm conhecimentos, naqueles pontos que os alunos têm mais dificuldades. E aí fazer o quê? Aparar as arestas, que é aquela hora que você vai sair de um desempenho X que você tinha para outro patamar. Então, assim, a gente tem que parar de se sabotar. Eu fui um concurseiro nato, assim. Então, quando eu parei de me sabotar e fazer essa análise crítica, estudar o que eu não gostava e fazer revisão por exercícios e intensificar meu estudo por revisão, por exercício, a gente vai para outro patamar de estudo. E aí a aprovação vem. Então, assim, esse é um ponto que eu gosto de destacar e eu gosto de falar para todo mundo que me pergunta também, da OAB, fazer caderno de erro. O que é o caderno de erro? Você errou uma questão, não é simplesmente errou, acertou, passa para frente. Por que a alternativa A eu acertei? Eu tenho consciência desse acerto? Por que eu errei a alternativa B? Onde que está essa resposta? Está na Constituição, está na jurisprudência, está na doutrina? E anotar. E não passar para frente. Porque se ele anota aquilo, ele retém, é uma forma de aprendizagem. É uma forma de estudo ativo que ele vai estar fazendo. Porque ele vai estar buscando a resposta daquilo. Então, eu sempre gosto de alertar todo mundo isso. E, por fim, eu acho que possivelmente não vai ser a primeira prova que os nossos alunos vão fazer, não vão ser a última, possivelmente não vai ser a última. Então, assim, a parte emocional conta demais. A gente precisa ter um equilíbrio emocional. O aluno ele precisa se preocupar com a cabeça. Ele precisa se preocupar com a saúde corporal dele, com a alimentação dele. Então, é o seguinte, tentar levar com naturalidade essa prova. Essa prova ela tem que ser levada com serenidade, porque ela não é aquela prova direta que você consegue resolver fácil, ela exige um raciocínio. Então, se você não estiver preparado mentalmente, até fisicamente, para ficar sentado ali, concentrado aquele tempo todo, você desconcentra, o seu raciocínio ele fica... Você sai da linha do seu raciocínio. Então, assim, eu acho que esses 3 pontos são os que eu elenco os mais importantes. Pegar os tópicos que realmente a gente tem dificuldade, fazer revisão do conteúdo. Eu estou acontecendo igual a Adélia aqui comigo agora. Fazer a revisão do conteúdo por exercício, não se sabotar e cuidar muito da cabeça nessa hora de estudo, porque isso, assim, vai ser fundamental. Esses seriam os pontinhos aí que eu tinha separado. Pontinhos, assim, né? Só para chamar, porque eu acho que são essenciais. Eu vou destacar um, Gustavo, que é essa parte da gente se auto-sabotar. Às vezes, principalmente no exame de ordem, eu vejo muito isso acontecendo. A gente sabe, né, que existem muitas críticas ao exame de ordem, à prova da OAB, enfim, a gente conhece, né? A gente está aqui há muito tempo e quem está fazendo a prova, então, conhece mais ainda todas essas críticas. E às vezes a gente tende também a colocar a culpa só na banca. Ah, não consegui aprovação, eu não fui aprovada porque a FGV, não sei o quê, a OAB, nananã. Se a gente entende que a prova é assim, então a gente precisa se adaptar a ela. Também não adianta, você falou, né, a questão de errou uma questão, tentar entender por que errou, por que a letra A tá certa, por que a letra B tá errada, porque às vezes a pessoa erra uma questão quando tá ali treinando através de exercício e fala, essa aqui eu errei, porque essa daqui é absurda, essa daqui, essa aqui não podia nem cobrar, mas tava ali, né, e pode ter uma outra dessa também na prova, e a gente não pode lutar com isso também, né, claro que criticar e reclamar é um direito de todo mundo, mas se a gente tem que fazer a prova, se a gente tem que se submeter a esse exame de ordem, então vamos conhecê-lo, saber como enfrentar
e ter essa maturidade também, né, de reconhecer isso. A gente tem que ter maturidade para fazer essa prova. Afinal de contas, somos todos adultos, né, fazendo uma prova. Então, a gente tem também que se autorresponsabilizar e, como você disse, entender o que tem que mudar no estudo, parar de se auto-sabotar e fazer a preparação da forma mais completa possível, né? Eu vou apresentar daqui a pouco uma série de instrumentos que a gente criou aqui no Supremo, né, para quem está se preparando para o exame de ordem. Mas muitas vezes a pessoa ela tem todos aqueles instrumentos, tem todas aquelas ferramentas, mas ela não sabe lidar com aquelas ferramentas porque ela não tem paciência ou porque ela quer algo muito rápido. E a gente sabe que a preparação para o exame de ordem, ela demanda mesmo, né? Ela demanda um cuidado, ela demanda uma atenção, a gente tem que se dedicar mesmo. Mas eu acho que foram, assim, excelentes, pontuais as suas colocações, eu acho que essenciais para que todo mundo se conheça, né? Se entenda a sua forma de preparação e tenha essas maneiras e todas essas ferramentas à disposição e saiba, né? Usar todas essas ferramentas. Com certeza. Obrigada, viu, Gustavo, pela sua companhia. Obrigada pela disponibilidade. Desculpa a correria que a gente fez. CT, eu tô vendo que vai chover aí. Vai. Eu trago chuva pra Bahia, eu não sei o que eu faço. Ir pra Bahia, eu trago chuva. Eu acho de remoção pro sertão, que aí eu vou levar chuva pro sertão. Isso, Nossa. eu acho que é melhor. Eu acho que vai ser melhor. Obrigada, viu? Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, Gustavo. Professora Núbia de Paula. Professora tudo bem? Flavinha, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Então, me conta. A gente está aqui conversando um pouco, né, sobre tentando trazer um pouco da nossa experiência, tentando ajudar o pessoal que quer terminar, Núbia, em algum momento, em 2022, vai conseguir essa aprovação, vai terminar 2022 comemorando essa carteirinha. Seja em qual dos exames for do ano que vem, mas nós já vamos garantir esse negócio. Então, a gente está aqui falando um pouquinho sobre essas dicas estratégicas para quem está se preparando. Me conta aí, me traz um pouco da sua experiência nesse exame de ordem. O que você acha que é importante e de dica mesmo, né? Para que a gente vá fazer essa prova. Te avisar que eu vou desligar minha câmera aqui rapidinho, mas não estou te deixando falando sozinha, não. Só vou pegar o carregador aqui, mas pode ir dando suas dicas que eu estou te ouvindo aqui. Tá ótimo. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Boa noite, Flavinha. E eu acho que por mais que a gente vá falar aqui o mais do mesmo, né? Porque já passaram por aqui grandes professores que têm uma vasta experiência, mas a intenção é que a gente possa consolar vocês e trazer um pouco de experiência para vocês que estão nesse momento de preparação para a OAB. E dizem que não existe, gente, conselho, né? Um conselho bom, porque se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas existe o que nós chamamos de experiência. E como uma experiente, né, na docência, eu ouso a trazer aqui para vocês 5 passos que eu acredito, Flavinha, que está aí no sucesso desses inúmeros alunos que passaram por mim, que passaram por nós aqui do Supremo e que tiveram uma aprovação. Porque eu acho que quando esse exemplo é bom, a gente pode, né, se espelhar nele. E esses 5 passos eu começo pela fala do professor Gustavo. O primeiro passo é você conhecer a si mesmo. E o que é conhecer a si mesmo? Saber os seus pontos fracos. Não adianta você se iludir. Não adianta preguiça. Se você não sabe direito do trabalho, você tem que aprender direito do trabalho. Se você não sabe direito administrativo, você uma hora vai ter que aprender direito administrativo. Não adianta correr, não adianta falar que é a pior disciplina do universo, não adianta falar que você não absorve aquilo, que a prova está impossível. Tudo bem que tributário é uma disciplina estranha, né? A gente não entende porque existe tributário no planeta. Mas você precisa... Não, corta o áudio dela, Flavinha. Você precisa aprender direito tributário, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E como que você se conhece? Você se conhece, gente, definindo os seus pontos fracos. Você se conhece se propondo a pegar uma prova passada, fazendo essa prova passada e vendo onde está o seu maior índice de erro. É aí que você tem que focar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e sendo bem pragmática, porque quem me conhece sabe que sou, é você definir estratégias. Porque dizem que não ter a melhor estratégia é melhor do que não ter nenhuma. E vai por mim. A gente tem que ter uma estratégia de estudo. Então, você tem que saber que o conhecimento ele não vem por osmose. Você não está lá e simplesmente você absorve o conhecimento. E é muita, sim,
paciência, é muita dedicação, é muita tolerância. E essa geração de hoje, ela não tá tolerante, ela não tá paciente, ela quer tudo para ontem. E isso não vai acontecer. Então, não é possível você aprender, você relembrar todo o conteúdo que você aprendeu em 5 anos e você focar nesses pontos principais se você não tiver disciplina. O primeiro ponto é a disciplina, para que você tenha sucesso aí no seu estudo. O terceiro ponto, eu não consigo imaginar você estudar para qualquer prova de concurso, de OAB, sem que você faça exercícios. Você tem que pegar aqueles seus pontos fracos e fazer exercícios. Saber como que a banca está cobrando isso nos exames recentes e nos exames passados também, gente. Porque volta e meia a FGV, ela tende, eu falo isso sempre em aula, né, Flavinha? Ela tende a repetir questões. Ela tende a colocar a mesma nuance da questão, e aí você já está treinado. Então, muitas vezes, e eu falo isso com os meus alunos, você não sabe o conteúdo, mas você sabe raciocinar o que está te perguntando. Então, você treina o raciocínio da questão. Quem disse para você que quem é aprovado na UAB é que sabe tudo? Mas é aquele que tem melhor estratégia de fazer a prova. Você acha que é fácil ficar 5 horas fazendo a prova sentado, como o professor Gustavo falou? Claro que não, gente. Desculpa a expressão, né? As nádegas doem. Tudo dói, gente. Né? Então, você tem que se programar para fazer isso. Então, esse é o terceiro, é a terceira etapa, né? O terceiro fluxo, Flavinha. O quarto seria fazer resumos. Eu fui uma aluna que eu sempre tive caderno. Então, eu sei que hoje é retrógrado, né? Que tem tudo, o computador e tudo, mas eu sempre aprendi escrevendo. E tudo que eu escrevi, eu nunca esquecia. Então, faz o seu resumo, revise esse resumo periodicamente para assegurar que aquilo fique na sua mente. Porque quando você pensa que você não lembra, aquilo desperta um gatilho em você na hora da prova. E o último passo, e aí você vai achar, tá querendo vender o curso do clube da UAB. Não, não é. Você tem que fazer um curso preparatório. Que não seja o Supremo, aí tudo bem, você não está escolhendo o melhor, mas é uma opção que você tem. Mas você tem que fazer um curso preparatório. Sabe por quê? Eu que estou falando com você, a professora Lilian, que está maravilhosa com essas tranças aí divinas, a professora Flavinha e eu somos duplas, inclusive, em Direito Administrativo. Gente, nós temos anos de bagagem e outros professores. Nós sabemos exatamente em que se concentra a prova da OAB. Nós damos ênfase exatamente àquilo que tem uma maior probabilidade de cair na sua prova. E você economiza tempo estudando o que realmente é importante. E deixando de lado aquilo que não é importante. Às vezes você acha que é importante, mas não é. Então a gente tem essa mania de pensar, não vou pagar cursinho não, que é perda de dinheiro. Sinceramente, não acho perda de dinheiro. Eu passei na prova da UAB fazendo curso preparatório. E eu fiz uma ótima graduação, mas eu quis assegurar que eu fosse estudar realmente o que fosse cobrado. Eu acho que é mais ou menos por aí, Flavinha, porque a Adélia já falou várias dicas, o professor Paulo Márcio também, o professor Gustavo, a professora Lilian, não tenho certeza se vai falar coisa boa, porque ela é tributarista, né, gente? Então, a gente tem que relevar. Mas vamos ouvir, né, Flavinha? Tributaristas nunca são normais, mas eu vou dar uma colher de chá pra ela, porque ela tá tão bonita, mas tão bonita, que eu não... Que não tem, a gente tem que só ficar vendo, entendeu? Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Eu acho que vai, boba. Ela é tributarista, mas ela tem uma parte normal. Tem. Né? Sabe dessa parte normal? Verdade. Mas, Nube, antes de passar para a Lília, aliás, antes, boa noite. Tudo bem, Oi, professora gente. Lília? Fui esculachada, né? Mas vocês estão bem? Estamos ótimas. Mas antes de passar para a Lilian, só comentando esse último ponto que você falou, né, sobre a necessidade de fazer um curso preparatório, às vezes a gente fica sem graça, né? Ou assim, com medo de falar isso, as pessoas falarem, é óbvio que elas estão falando isso, né? Elas estão querendo vender o curso delas. Ai, meu Deus, nossa, né? Mundo capitalista, enfim. Mas a questão é que eu acho que é importante destacar, e a gente conversou um pouco sobre isso com uma aluna nossa, há umas 2, 3 lives atrás que a gente estava falando também sobre estratégias há algum tempo atrás para a prova do AB. E aí ela mandou uma pergunta falando que ela se sentia mal dela ter que fazer um curso preparatório, sendo que ela teve 5 anos de faculdade para estudar aquilo, enfim. O que eu, na minha opinião, tá? E talvez você, Nube, até mais que eu, né, como coordenadora de faculdade, você consegue dizer.
Mas eu via muito isso na época que eu dava aula em graduação. A maneira com que a faculdade ela tem que passar as coisas para a gente é diferente da prova do OAB. Porque a faculdade, ela não está simplesmente querendo garantir que você tem uma carteira de ordem, ela está querendo garantir que você tem raciocínio lógico, ela está querendo garantir que você tenha conhecimento das mais formas e facetas diferentes, e a distribuição de todas as disciplinas se enquadra no que o MEC exige, então são coisas diferentes, né? A OAB, ela não cobra exatamente da mesma maneira que está previsto pelo MEC, né? Que o MEC estabelece para uma faculdade. E tudo bem, né? E tá certo, porque são completamente funções diferentes. A sua graduação, ela tem uma função de te formar profissionalmente, te formar academicamente, enfim, que você tenha, né, um conhecimento e raciocínio. E a prova do OAB, ela tá querendo testar se você vai ser um bom advogado ou não, né? Então, são coisas diferentes que a gente tem que entender. Então, o fato de você ter que fazer um curso preparatório não é demérito, sabe? Tem muita gente que acha demérito, acha, eu não vou pra quê, sabe? Que vergonha falar que eu estou tendo que fazer um curso preparatório. Eu acho que é o contrário. É você, com toda essa bagagem que você adquiriu ao longo dos 5 anos de faculdade, você conseguir pegar tudo isso e aplicar para a maneira que é cobrada no exame de ordem. São coisas diferentes, a gente tem que entender que são caixas diferentes, né? E muita gente tem essa dificuldade porque não consegue enxergar isso, entender, né? Coloca a culpa às vezes na faculdade, né? Fala que a faculdade não eu não passei por causa da faculdade. Não, a sua faculdade te deu o ensino da maneira que ela tinha que entregar, né? A maneira que foi a melhor maneira dela te formar. E agora a gente está pensando numa outra etapa, num outro momento da sua vida profissional, né? Você concorda? Exatamente. Super, super. Sua fala é totalmente pertinente. É a questão mesmo de focar no que você quer. Até porque o aluno graduado em Direito, ele pode ser tantas coisas, né, Flavinho? Ele pode, inclusive, optar por fazer um doutorado, um mestrado, uma especialização e sequer ir para a área do direito, da advocacia. Mas você que opta pela área da advocacia, sem hipocrisia, gente, vem pro Supremo, né? Aí você não perde tempo, né? Não, professora Lília, a gente aqui vai te preparar, não é verdade? Agora eu tô fazendo merchandise, agora foi merchan mesmo, tá? Mas é isso, meninas, foi um prazer ver vocês. Obrigada, viu, Núbia, pela companhia, pela disponibilidade. Sei que seus dias aí estão mega, ultra apertados, mas obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Beijo para vocês. Tchau, Núbia. Tchau. Então, professora Lilian Souza, conta pra gente. A gente está aqui falando, os professores já deram várias dicas estratégicas para quem quer terminar, né, garantir essa carteirinha da OAB, garantir a aprovação no exame de ordem em 2022. Fala um pouquinho das suas estratégias. Você também está com a gente no time há muito tempo, acho que a gente entrou mais ou menos na mesma época, né, nas turmas do OAB, talvez você entrou um pouco antes, não lembro, mas a gente tá um tempo já, né, nessa preparação. Então, me conta aí um pouco com a sua experiência. Então, pessoal, acredito que, né, os professores que me antecederam já devem ter dado dicas bastante pertinentes e possivelmente as minhas podem até ser dicas que já foram, né, que já foram dadas, que já foram enfrentadas aqui pelos outros professores que passaram. Mas um ponto que eu acho extremamente importante, que às vezes a gente se esquece de falar sobre ele, é ler o edital. Você já leu o edital? Porque é impressionante, assim, o número de alunos que vai para a prova da OAB, vai fazer o exame de ordem, não pega o edital para ler o edital, para ver as regras do edital. Se você vai fazer um concurso público, normalmente as pessoas que se submetem a um concurso público param para ler o edital. Mas normalmente aquelas pessoas que vão fazer a prova do exame de ordem não param para ler o edital. É importante que você vá para a prova sabendo o que te espera, sabendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? O que eventualmente pode te reprovar de cara e o que você precisa fazer para tentar conseguir essa sua aprovação, né? Então, acho que a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é ler o edital. Ler o edital de cabo a rabo. Você tem que saber o que te espera. Você precisa saber quais são as regras do jogo para que você possa jogar de acordo com elas, né? Então, não sei se isso já foi falado por alguém, mas eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você tem que saber o que te espera. Quais são as regras? Então, se você ainda não leu o edital, pare para ler o edital. Isso não é perda de tempo de forma nenhuma, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase do exame de ordem, né? E assim, eu pego um exemplo, é um exemplo da segunda fase, mas é um exemplo muito
eu acho que emblemático, que é o seguinte: sua segunda fase é discursiva. A gente está aqui falando mais para a primeira, né? Mas só para exemplificar a importância da leitura do edital. Sua segunda fase é discursiva e você escreve, então, a sua peça prática profissional e as questões. Se você erra, né? Você está escrevendo com a caneta. Se você erra e você faz, por exemplo, xizinho, ondinha, qualquer coisa diferente de um traço no meio, isso vai significar a sua eliminação sumária. E pronto, e acabou. Não tem para quem recorrer, não tem o que fazer. Volta no próximo exame de ordem. Porque qual que é a lógica da banca? Se você faz alguma coisa diferente do que eu, edital, estou falando que é para fazer, que é um traço no meio, você pode combinar com o corretor de prova, que é um coleguinha seu, que se ele encontrar uma prova com um coraçãozinho na borda esquerda, é minha, corrija com mais carinho. Então, para evitar situações como essa, é que o edital delimita regras. Se você nunca leu o edital e não sabe disso, você pode perder a sua prova por não ter parado para ler o edital. Então, primeiro ponto, saiba as regras do jogo. Leia o edital. É extremamente importante que você leia o edital. Muito importante, tá? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, resolva provas anteriores. A Núbia já falou, então não vou me ater aqui, né, com um pouco mais de detalhes, mas a resolução de questões anteriores ela é importante por duas razões. Primeiro, você começa a se adaptar e a se ambientar com o que a banca cobra e como a banca cobra. E como a Núbia disse, as questões são muito repetitivas, principalmente em direito tributário. Tributário tem uma vantagem muito grande, que é a seguinte: é uma matéria muito pequena, é um pitiquinho assim de matéria. E são 5 questões. E por mais que o examinador tenha, né, ali, criatividade, não tem muito mais o que cobrar em 30 exames. Então, invariavelmente, ele acaba repetindo questões anteriormente cobradas. Então, leia o edital, faça questões anteriores e, se possível, se você tiver, né, tempo e disponibilidade para isso, procure materiais direcionados para o exame de ordem para os seus estudos. Procure material direcionado. Por quê? Às vezes você pode estar estudando direito tributário e o direito tributário, como ele é cobrado na primeira fase do exame de ordem, é uma coisa, como ele é cobrado para uma prova da Receita é outra coisa, como ele é cobrado para uma prova de magistratura é outra. Então, às vezes, você pode pensar, poxa, eu vou me preparar para um material muito mais difícil, né? Eu vou tentar aqui, eu vou pegar provas da magistratura e vou resolver, que eu vou mandar benzão. Não vai, não vai. O foco é diferente, é totalmente diferente, uma banca para outra e uma prova para outra. Então, foque em materiais direcionados para aquilo que você quer, para o exame de ordem, tá? E um material que eu sempre falo nessas lives, pelo menos em direito tributário, que eu disponibilizo de forma gratuita para vocês, é o raio-x da OAB em tributário, que é um material gratuito com a análise estatística das questões, e de todas que já foram cobradas até hoje no exame de ordem, e também delimitando quais são os pontos, quais são os assuntos mais cobrados. Então, por exemplo, o direito tributário na parte constitucional, são pouquíssimos artigos, 145 a 162. Qual que é o artigo recordista de prova? O 150. Então, você tem que saber esse tipo de coisa para direcionar os seus estudos. O que normalmente é mais cobrado? Então, a partir dessa análise estatística, que da minha matéria está pronta, eu entrego gratuitamente para vocês. É só entrar lá no linkzinho da Bio e baixar o raio-x da OAB. Eu vou até ver se está atualizado. Mas é você saber o que você precisa direcionar e gastar um pouco mais do seu tempo. Então, se estatisticamente princípios e imunidade são os assuntos mais cobrados da parte constitucional, dedique-se mais a esses pontos. Se você sabe que na parte infraconstitucional, Código Tributário Nacional, o crédito tributário, causas do crédito, suspensão da exigibilidade do crédito, é um assunto mais cobrado na história do exame de ordem, dedique-se mais a esse assunto. Obviamente, os assuntos menos cobrados, você não tem que, né, abandoná-los, mas você vai direcionar os seus estudos e o seu tempo para aqueles assuntos que normalmente são os mais cobrados. Se você tiver com o tempo sobrando, ótimo, às vezes você não está. Então, você pode otimizar os seus estudos indo para aquilo que normalmente costuma ser mais cobrado, né? Então, essa análise estatística das questões anteriores, você não precisa perder tempo para fazer. Em tributário está pronto e eu te entrego de graça, não tem problema nenhum. É só você baixar de fato para que você possa conseguir direcionar o seu tempo e otimizar os seus estudos, tá? Outro ponto extremamente importante, sempre que possível, e não sei se alguém já falou sobre isso, estabeleça conexão entre as disciplinas. Estabeleça conexão entre as disciplinas com um raciocínio jurídico. Por quê? Isso é um ponto da FGV que vem cada vez mais forte a partir do 23º exame de ordem. Não é que ele nunca esteve presente, mas a partir do 23º até hoje,
ele vem muito pesado e cada vez mais frequente, né? Cobrado de forma mais pesada. Não só na minha disciplina, mas em todas. Por exemplo, a minha disciplina tributária da Flavinha são disciplinas que têm pontos em comum muito importantes. E, às vezes, se a banca quiser fazer um paralelo, quiser deixar a questão um pouco mais complicada, te exigir um raciocínio jurídico, ela pode, por exemplo, levantar uma questão sobre PPP, parceria público-privada, e contribuição de melhoria. Será que uma PPP pode ensejar a cobrança de uma contribuição de melhoria, que é um tributo? Né? Então, assim, isso é uma possibilidade de uma cobrança interdisciplinar. Acontece muito no tributário com o direito administrativo, acontece muito com o constitucional. Sempre, praticamente sempre, tem uma questão na prova de constitucional que é do tributário. Então, se você pega a parte constitucional ali da disciplina, você consegue também, às vezes, validar não 5 questões, mas 6, porque tributário aparece também, invariavelmente, numa disciplina de direito constitucional. Outro ponto sempre muito cobrado com tributário, por incrível que pareça, o direito civil. O direito civil e o direito tributário, eles obrigatoriamente precisam conversar muito. Por quê? Porque o direito tributário é aquilo que a gente chama de direito de sobreposição. O que é um direito de sobreposição? Aqui está o direito civil. Direito civil regulando a vida do particular. Então, o direito civil ele vai te contar o que é uma herança, o que é uma doação, ele vai te contar o que é domicílio e outros conceitos importantes do direito civil. O direito tributário não se preocupa em conceituar isso. O problema disso é do direito civil. O que o direito tributário faz é morder o direito civil quando tem um signo de riqueza. Então, quando você estabelece, quando você mostra para o fisco que você tem um signo de riqueza, né, você fala, nossa, olha que lindo, fisco, eu recebi uma doação. Estou muito feliz com a minha doação. Ele fala, tá, eu também estou, porque eu quero um pedaço dessa doação para mim. Mas ele não te conta o que é doação. Então, ele vem, olha, o direito civil diz o que é doação. E aí ele vem tributando. Ele fala, aconteceu uma doação? Direito de sobreposição. Me dá o meu pedaço, porque você manifestou um signo de riqueza. Então, por conta desses conceitos de direito civil, eles também acabam sendo muito cobrados na prova de direito tributário. Direito empresarial, na parte de falências, é um prato cheio. Principalmente porque nós tivemos alteração na lei de falências recentemente, alterando a ordem do pagamento dos credores na falência. Lilian, isso mudou questões tributárias? Vamos ver no curso. Vamos ver no curso. Mas que existe um raciocínio e um paralelo muito importante entre direito tributário e direito empresarial na parte de falências, é um prato cheio para a primeira fase do exame de ordem. A FGV, se não me engano, já cobrou essa interdisciplinaridade de falência e direito tributário umas 5 vezes na primeira fase. Então, é um assunto muito recorrente. Né? Essa questão da interdisciplinaridade. Então, é um prato cheio, né, para a banca. Vou até aproveitar essa parte, né, que você está falando da interdisciplinaridade, que daqui a pouco vai acabar. Eu acho que é com uma hora que o Instagram corta a live, senão a gente nem consegue finalizar. Mas você falando dessa parte de interdisciplinaridade, e a gente não havia comentado ainda sobre isso, que é um ponto muito, né, Lilian, a cara da primeira fase. É muito, muito, muito. A gente sabe, a gente conhece. E aí a gente pensando, né, no curso que a gente tem no Supremo de primeira fase, né, que é o Clube da OAB, a gente ao longo, né, de toda a nossa experiência, o que a gente pensou? A gente separar as disciplinas em blocos, para que fique fácil da gente criar todo esse raciocínio, né? Então, constitucional, administrativo e tributário, a gente trabalha junto, a gente trabalha com as aulas, né, próximas uma à outra para criar um raciocínio e entender todo esse sistema. O direito é um sistema, né? Não são caixinhas completamente separadas. E aí depois você entendeu, por exemplo, tô aqui até com a minha colinha aqui, com a ordem certinha, né, enfim, das disciplinas, consegui entender essa parte, né? Que está num bloco ali constitucional, administrativo, tributário, eu vou para civil, eu vou para direito empresarial, eu vou para processo civil, que é justamente o que você citou aqui também. Então, no nosso clube da OAB, né, e eu vou falar um pouquinho dele sobre todos os instrumentos que a gente tem e que vão, assim, casar perfeitamente com tudo que os professores falaram. Um dos instrumentos que a gente criou foi justamente isso, esses blocos de aprendizagem. Então, a gente cria uma trilha de aprendizagem, criando todo esse raciocínio, ajudando, né, o nosso aluno a criar esse raciocínio com relação à preparação. Se a gente simplesmente para e tem que estudar todas as disciplinas para fazer 80 questões de forma completamente perdida, a gente, sem esse conhecimento, né, de anos e anos de caminhada no exame de ordem, talvez fique mais difícil. Então, a gente criou no Clube da OAB essa trilha de aprendizagem em que a gente tem videoaulas, a gente tem resumo,
todos eles divididos nesses blocos de disciplinas para criar justamente esse raciocínio que a Lilian trouxe. Além disso, vou falar rapidinho aqui, tá, Lilian, de outras coisas que a gente tem no Clube da OAB e depois eu finalizo com você dando outras dicas aí que você tiver. Além disso, a gente tem um plano de estudo que eu acho também essencial. Vários professores, eu fui anotando aqui, né, as principais dicas de todos os professores, mas vários professores falaram sobre conhecer as regras do jogo, né, que como você disse, então conhecer o edital, conhecer também a prova e saber como se preparar. E esse plano de estudo ele é bom para guiar, né, nessa preparação para o jogo, né? Você conseguir saber exatamente o que você vai estudar, como você vai estudar, para a gente não ficar perdido. É comum a gente ficar perdido se a gente tem coisa demais para estudar, se a gente tem coisa demais para fazer, sem ter muito conhecimento. Voltando no que você falou, voltando no que a Núbia falou, acho que não teve um professor aqui que não falou sobre a preparação através de exercício, saber como os pontos são cobrados. Tributário que você está falando, né? Não tem mais como criar a questão. Então, querendo ou não, em um momento ou outro, a gente volta em pontos específicos de tributário. Mesmo administrativo, que é uma disciplina um pouco maior, mas a gente tem normalmente aqueles pontos em que o nosso examinador ele gosta de cobrar, ele gosta de trabalhar. Então, fazer treinamento por exercício. E aí, no nosso curso, né, no nosso clube do OAB, a gente tem essa parte de revisão em exercício. A gente tem simulado, a gente falou muito aqui, acho que foi a Adélia que falou sobre a questão da gestão do tempo. Era a minha última dica, porque assim, não adianta nada você fazer exercício sem que você saiba o tempo que você leva para poder fazer isso, né? Então, assim, simule realmente o tempo de prova, faça os simulados como se não tivesse, né, outra coisa além do simulado, para fazer com o cronômetro, né? Para que você saiba se você tem que apertar, se não tem e como você está respondendo. É exatamente isso. Assim, eu acho que o simulado é essencial. A gente faz simulado com questões inéditas, né, que nós, professores do time, fazemos para os nossos alunos para isso. E não é fazer o simulado, deixa eu fazer 3 questões aqui, fazer 4 ali. Não, é sentar, é viver mesmo. É viver a dor nas nádegas, né? Como a Núbia falou, é entender, se preparar mesmo, né? Até mesmo fisicamente para fazer a prova. Então, uma das coisas que a gente teve muito cuidado é de colocar simulado no Clube do OAB para que o nosso aluno ele tenha essa parte de preparação, para que ele consiga, de fato, se preparar de forma real, né? Em momento real para a prova, saber como que vai ser. Fazer a administração do tempo, né? Então, saber quanto tempo que você gasta mais ou menos para fazer cada questão, para passar por cada questão. A Adélia falou sobre saber quais as disciplinas fazer primeiro. Então, saber que tem que fazer primeiro ética não tem jeito, não tem como fugir. Agora, se você tem mais facilidade com tributário, vai fazer as questões de tributário. Se você tem mais facilidade com penal, vai fazer de penal. Isso você só consegue ter experiência, né? Através do simulado. Então, o simulado é outro instrumento extremamente importante que a gente tem no Clube do OAB. O nosso Hora H, que já é um evento, né, tradicional e que há muito tempo a gente faz. Eu, aluna do Supremo, participava de Hora H, então há muito tempo a gente faz o Hora H, que é esse nosso evento de véspera. A Adélia citou, né? A Adélia também falou um pouco sobre o Hora H, então está incluído também. Quem participa do Clube do OAB também ganha. E 2 últimos pontos que eu acho que são bem legais, Lilian, do Clube do OAB, que é o grupo do Telegram, porque eu acho que é legal você ter esse contato, né, com o curso te mandando dicas e o curso te orientando na sua preparação. Então, quem participa do Clube da OAB participa desse grupo do Telegram. E eu acho que, particularmente, assim, é mega, mega, mega de um presente só para quem é associado mesmo do Clube da OAB, que é ganhar a segunda fase. Então, seja você escolhendo direito administrativo de segunda fase, seja você escolhendo tributário, ou penal, ou trabalho, ou constitucional, enfim, seja você escolhendo a sua segunda fase, quem participa do clube, conseguindo a aprovação na primeira fase, ganha a segunda fase para o 34º exame, né? Então, você participando aqui do clube, você faz a primeira fase e já ganha a segunda fase, ou eventualmente, a gente não quer isso, né? Mas eventualmente, se você não conseguir a aprovação na primeira fase, você ganha a próxima primeira fase para o próximo exame, né? O curso intensivo do 35º exame. Então, acho que assim, são instrumentos que a gente tenta criar, né, para ajudar, né, nessa preparação, para ajudar nesse caminho. E com todo esse conhecimento, né? Que como a gente está conversando aqui, com toda essa experiência, não vou nem dizer conhecimento, mas com experiência mesmo, né? De estar muito tempo nessa caminhada junto com os nossos alunos, entendendo quais são as dores dos nossos alunos que estão aí se preparando para o exame de ordem e que consigam, né? Para que consigam essa aprovação. A promoção, depois quem quiser entra lá no site do Supremo, o Clube da OAB está em promoção, ele está
com 50% de desconto, pelo que eu tô vendo. Não sou boa de fazer conta não, sabe, Lilian? Mas se tá, é 50%. Tá com 50% de desconto até o dia 8 de novembro. Eu não sou do negócio da matemática, né, gente? Eu sou do negócio mais do Nem direito Francisco administrativo. Menezes é ridículo, ele fala que o pessoal do tributário é basicamente um contador, né? Que É. assim, o pessoal do tributário é aquele povo que faz conta, eu não sei somar 2 mais 2, gente. Então não é bem assim. Então, o que você tá fazendo aí, não é mesmo? Eu também não sou muito boa nessas contas, mas eu vi aqui, tá com 50%. Tá aqui escrito de vermelho na minha frente, mas eu não tava enxergando. Tá com 50% até o dia 8 de novembro. E eu acho que, sim, né? A gente tentou trazer uma série de dicas importantes, mas que ao longo da preparação, toda a aula tenta, né, Lilian, trazer um pouco dessa nossa experiência, trazer um pouco da nossa palavra amiga, né? A gente sabe que muitas vezes tem alguém que tá só querendo dar uma desabafada, tá querendo conversar, e a ideia é que a gente consiga dar esse apoio também aos nossos alunos. Mais alguma dica aí que você tem? Eu sei que você está com prazo aí para cumprir. Eu tô aqui, ó, conversando com vocês e o outro olho ali no peixe. Por quê? Porque a Receita Federal do Brasil também precisa, né, dos prazos tendo a serem atendidos. Então, a gente fica aqui na live e protocola ali o processo para hoje, porque a vida do advogado é essa, né? Então, vocês vão passar isso aí. por essa e quem está nos assistindo daqui a pouco tempo vai estar assim, né? Vai estar aqui assistindo a nossa live só para assistir, só para ajudar a gente aqui, né, na audiência, mas vai estar protocolando prazo, vai estar protocolando coisa, cumprindo prazo, enfim. A gente quer que todo mundo em 2022 fique exatamente desse jeito aí. Exatamente, gente. Mas eu acho que basicamente essas são as dicas, né? E assim, de verdade, peguem essas dicas e tentem seguir aí, obviamente, aquilo que, né, vocês entendam que seja o mais importante, mas adequem essas dicas para a preparação de vocês e para o cronograma de vocês, porque é o que a Núbia disse, se você não tiver uma estratégia de estudo, você começa a estudar de forma ali desorientada e aí a frustração é dupla, porque você se dedica muito, você perde muito do seu tempo e você acaba não colhendo resultado, né? E acho que só uma última dica, assim, que acho que também provavelmente as pessoas já devem ter falado, ética, né? Assim, a primeira fase do exame de ordem, o coração dela é ética, né? Então, assim, vocês vão dormir abraçados com o Rafael Moura, vão acordar com o Rafael Moura, vão dormir com o Rafael Moura e é extremamente importante para a primeira fase do exame de ordem, mas muito mesmo. Então, durmam com ética, acordem com ética, comam com ética, tomem banho com ética e pensem no Rafael o tempo inteiro durante essa preparação para a primeira fase. Não negligenciem ética de forma nenhuma. É extremamente importante. Eu acho que basicamente, né, as dicas aí eram essas. Eu vi que tiveram algumas perguntas aqui durante, né, a live que eu não consegui responder. Então, podem mandar, eventualmente, se for para mim, lá aqui no meu direct, que a gente conversa. Tá ótimo. Obrigada, viu, amiga, pela companhia. Obrigada aí por ter se disponibilizado. Eu sei que também ficou apertado para você aí com esse prazo, mas eu acho que foi legal a gente ter tido essa conversa com os nossos alunos. Eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar bastante aqui, né? Também, se alguém tiver dúvida, pode me mandar no direct, pode mandar para o pessoal aqui do Supremo, ou para o meu também, pessoal, professora Flávia Campos, que a gente vai respondendo. A ideia é essa, gente. A ideia é que ano que vem é o ano de garantir essa aprovação no exame de ordem. Eu quero todo mundo, né? A gente já está aí com os nossos alunos que estão agora, né, encaminhando para a segunda fase. Eu estava aqui há pouco tempo atrás respondendo no WhatsApp os meus alunos de segunda fase, mas agora quem vai se preparar para o próximo exame é seu ano. É ano que vem que a gente garante essa aprovação, tá? A gente espera vocês junto com a gente aqui do Supremo, no Clube do AB. Vocês podem ter certeza que a gente se dedica muito, acho que deu para perceber, né, com a participação dos nossos professores aqui, o quanto a gente se dedica nessa aprovação. Obrigada pela companhia de todo mundo. Obrigada, Lilian, pela disponibilidade. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.